Então, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal, onde a gente vem falando nos últimos vídeos sobre as Copas do Mundo. Já falamos da Copa do Mundo de 30, 34, 38 e 50, né? Aí nessa agora vamos começar a falar da Copa do Mundo de 54. No último vídeo, quando eu encerrei o vídeo, eu falei que seria a Copa da Alemanha, mas a Copa da Alemanha, que a Alemanha seria campeã. E a Copa do Mundo de 54 ela foi realizada na Suíça, né? Foi realizada na Suíça, mas a campeã aí, só dando spoiler antes de tudo, aí todo mundo já sabe a história, né? A campeã do mundo foi a Alemanha. Só que quando a gente finalizou o vídeo passado, quando falamos da Copa de 50, que a gente falaria da Copa da Alemanha de 54, mas quando a Alemanha seria campeã. A Suíça foi aí o local escolhido para sediar a Copa do Mundo de 1954. Escolheram a Suíça aí porque consideravam a Suíça uma posição, uma opção, né? Uma posição geográfica e uma opção geopoliticamente segura devido à sua neutralidade durante o período da Segunda Guerra Mundial. A FIFA preferiu um país que não se alinhasse com nenhum dos dois lados do conflito, aí o que tornou a Suíça a sede estratégica ideal para o evento, e que também celebrava aí os 50 anos da entidade, né? Então, 50 anos da FIFA. A Suíça foi considerada um país neutro, tá? A neutralidade durante a Segunda Guerra Mundial foi um fator crucial para a escolha da Suíça sediar a Copa do Mundo de 1954. A Suíça ela estava no centro da Europa, aí com uma boa infraestrutura para sediar o evento, né? Então aí 30, 34, 38, 50. Então a quinta edição da Copa do Mundo, a terceira sendo realizada na Europa, né? O cumprimento do aniversário, tá, de 50 anos da FIFA, que coincidiu, né? Tornando a opção e a ocasião especial para celebrar a instituição em um país mais seguro, né? Então a Suíça, sede da Copa do Mundo de 1954, tá? A Copa do Mundo de 54 foi sediada pela Suíça, escolhida pela FIFA em 22 de julho de 1946, no mesmo dia em que o Brasil foi selecionado para sediar a Copa do Mundo de 50, tá? Então, no evento que determinaram que o Brasil seria sede da Copa do Mundo de 50, no mesmo evento, em 22 de julho de 46, foi decidido que a Copa de 54 seria na Suíça, né? Então, portanto, não houve um conflito de datas, tá? Mas sim a escolha de diferentes sedes em momentos distintos. Naquele momento foi decidido a Copa de 50 e a Copa de 54. A Copa de 54 aconteceu na Suíça, com a final ela sendo disputada em 4 de julho de 1954. O Brasil participou mais uma vez da competição, aí sendo eliminado nas quartas de finais pela Hungria. Nós não vamos falar ainda muito desse jogo aí, da polêmica do jogo Brasil e Suíça, em que o Brasil perdeu para a Hungria. Tá? Um jogo que teve maior confusão aí. A escolha da sede de 54. A Suíça ela foi escolhida para sediar a Copa em 1954, que marcou aí o aniversário de 50 anos da FIFA. E foi a primeira a ser realizada na Europa aí após a Segunda Guerra Mundial. Tá?
na volta da Copa do Mundo à Europa após a Segunda Guerra Mundial. A decisão, como a gente já falou, levou devido aí à neutralidade da Suíça, do país sede, durante o conflito da Segunda Guerra Mundial. Ele não foi nenhum dos dois lados envolvido na guerra. E a sua localização estratégica, né? Que tornou aí a opção, como a gente falou agora há pouco, geopoliticamente mais segura e estratégica. A Copa de 50 ela foi realizada no Brasil, como a gente já viu no vídeo passado, e o confronto final entre Brasil e Uruguai ficou conhecido aí como Maracanaço, que ocorreu em 16 de julho de 1950. Mas o que passou, passou. Tá? Brasil está aí então com um novo time e foi para a Copa de 54, né? O Brasil ele participou da Copa de 54, tá? Mas a seleção ela foi eliminada da competição nas quartas de finais em uma partida contra a Hungria, conhecida aí como a Batalha de Berna, tá? Foi aí um jogo extremamente violento. Lembrando que até esse período aí não existia as questões de cartões amarelos, cartões vermelhos, ainda não existia questões dos cartões que seriam implantados mais para frente, né? Nessa época ainda não existia a questão dos cartões. 16 seleções se classificaram para a Copa do Mundo de 54, realizada na Suíça, tá? Com a Alemanha Ocidental emergindo no final aí como a campeã, né? Seria aí o que seria vir o primeiro dos 4 títulos da Alemanha. A Suíça foi país sede, enquanto o Uruguai era o atual campeão após vencer a edição de 50 no Brasil, né? Então aí, como a gente já sabe, classificava o país sede, se classificava automaticamente a Suíça, e o país campeão da Copa anterior também se classificava de forma direta, né? Então aí das 16 seleções já tinham 2 classificadas de forma automática. A Suíça por ser o país sede e o Uruguai por ser o país campeão da Copa anterior, tá? Que aí participaram também dessa Copa de 54, participaram a Alemanha Ocidental, a Áustria, a Bélgica, o Brasil, a Coreia do Sul, a Escócia, a Inglaterra, a França, a Hungria, a Itália, a Iugoslávia, o México, a Suíça, a Tchecoslováquia e a Turquia, tá? Classificada aí para a Copa através de sorteio, tá? É a primeira vez, única vez que um time foi classificado através de sorteio, tá? Houve empate nos resultados eliminatórios no jogo da Turquia, e aí foi feito um sorteio, e no sorteio a Turquia ela foi selecionada. O regulamento da Copa de 54, pelo amor de Deus, a FIFA muda o regulamento da Copa de 54, ou muda o regulamento da Copa de 54, não, muda o regulamento para a Copa de 54, tá? Então, outra Copa, outro regulamento, tá? Então a FIFA, ela tinha aí um chama para mudança de regulamento, né? Então, mais uma vez, o regulamento da Copa, ou de uma Copa, foi mudado, né? O regulamento da Copa de 54, ele foi único e incomum, com o formato de grupos, tá? Então, parecido com o Brasil, que seguiu o sistema de pontos tradicionais, tá? Aí, das 16 seleções, elas foram divididas em 4 grupos de 4. Em cada grupo haviam 2 cabeças de chave e 2 seleções não cabeças de chave. Aí um ponto fora da curva era que as seleções cabeças de chave não se enfrentavam na primeira fase,
tá? No caso do Brasil, no grupo Brasil, o Brasil ele foi cabeça de chave e o Brasil ele não enfrentou o outro cabeça de chave, tá? Então aí o Brasil jogou somente 2 jogos, né? Jogou com o México e jogou com a Tchecoslováquia, se eu não estiver enganado. Mas daqui a pouco a gente tira essa dúvida, tá? E o outro cabeça de chave no grupo do Brasil era a França, que o Brasil não jogou com a França devido exatamente ser um cabeça de chave, tá? Cada seleção disputava apenas 2 jogos na fase de grupo, tá? A vitória valia 2 pontos e o empate valeria 1 ponto, né? Aí o jogo de desempate, tá? Não havia desempate por saldo de gols. Em caso de pontuação entre duas equipes pelo segundo lugar, aí seria disputado um jogo de desempate para definir a classificação. Então aí o regulamento diferenciado, né? 4 times, 2 cabeças de chaves e 2 não cabeças de chave. Os 2 cabeças de chaves não jogavam entre si. 4 grupos de 4 classificavam os 2 primeiros, tá? Os 2 primeiros colocados de cada grupo avançavam para o mata-mata, para as quartas de finais, tá? E a partir dessa fase da competição ela seguiria em um formato de eliminação simples, com prorrogação em caso de empate. Aí em qualquer jogo do mata-mata, exceto o jogo final, se o placar seguisse empatado após a prorrogação, tá? A decisão seria por sorteio. Tá? Graças a Deus isso não foi preciso, né? Imagina o jogo final aí, um time sendo campeão por sorteio, né? Parecendo aí pelada de bairro, né? Graças a Deus isso não aconteceu. Lembrando que na final do Brasil, entre o Brasil e o Uruguai, não foi uma final, né? Se o Brasil tivesse empatado o jogo, o Brasil teria sido campeão mundial em 50, teria sido campeão mundial até com empate, né? Se a final terminasse empatada após a prorrogação, seria realizado um jogo de desempate, tá? As cidades sedes e os estádios da Copa de 54, que foi realizado na Suíça, né? Foi a cidade de Basileia, no estádio Santo Jacob. Foi a cidade de Berna, no estádio Wankdorf, onde foi inclusive disputado a final. A cidade de Genebra, no estádio des Charmilles. A cidade de Lausana, no estádio Olympique de La Potasse. A cidade de Lugano, no estádio Conaredo. E em Zurique, no estádio Red Tum, tá? Aí, devido ao regulamento incomum da Copa de 54, não houve um único jogo de abertura, não houve aquele jogo de abertura único, tá? Houve aí vários jogos simultâneos, tá? A fase de grupo começou aí com 4 partidas simultâneas em 4 de junho de 54, disputada aí em diferentes estádios ao mesmo tempo, tá? As partidas de abertura da Copa de 54 foram Brasil e México. O Brasil ganhou de 5-0 do México, disputada no estádio 10 Charmilles, em Genebra. Nós tivemos o jogo entre Áustria e Escócia, 1-0 para a Áustria, disputado no estádio Red Bull em Zurique. Tivemos o jogo entre Uruguai e Tchecoslováquia, disputado no estádio Vantford em Brena. E tivemos Iugoslávia e França, disputado no estádio Olympique de La Potasse em Lausana, tá? Então tivemos aí vários jogos simultâneos ao mesmo tempo na Copa de 54. Então não houve um único jogo de abertura, mas 4 jogos simultâneos, né? Considerando aí que 4 jogos começaram simultaneamente no mesmo dia, em 16 de junho de 54, o primeiro gol da Copa do Mundo foi marcado aí pelo atacante Baltazar, da seleção brasileira, aos 22 minutos do primeiro tempo na partida contra
contra o México, né? Partida essa que seria finalizada 5-0 para a seleção brasileira. Tá? Essa partida ela foi disputada no estádio de Champs-Élysées, daí terminou aí com a vitória do Brasil por 5-0. A Copa de 1954 foram marcados 140 gols em 26 jogos, resultando em uma média de 5,38 gols por partida. Essa aí é, inclusive, a maior média de gols da história dos mundiais. Tá? Então, média de gols essa que ainda não foi superada. Tá? Então, de 54, a maior número de médias de gols superados. Tá? Tivemos aí um recorde de gols total em uma única edição da Copa do Mundo, que pertence a 3 torneios, tá? Que aí é entre França, Brasil e Catar, onde foram marcados 171 gols. Tá? 171 gols. Mas a diferença está exatamente na quantidade de jogos que foi disputado, né? A Copa de 54 foram disputados somente 26 jogos, enquanto nas outras 3 Copas foram realizadas as 64 partidas. Tá? Então a média de gols da Copa de 54 ainda não foi superada em nenhuma outra Copa do Mundo. A quantidade de gols sim, mas a média de gols ainda não. Tá? Embora o número de gols seja o mesmo, a Copa de 54 na Suíça detém até hoje a maior média de gols por jogo. Tá? 140 gols marcados em apenas 26 jogos. As edições mais recentes tiveram aí 64 jogos devido ao número maior de equipes participantes. O artilheiro da Copa de 54 foi o húngaro Sándor Kocsis, com 11 gols marcados. Tá? Ele desempenhou um papel fundamental para a seleção da Hungria, que chegou à final da competição, mas acabou sendo derrotado pela Alemanha Ocidental na final. A Copa do Mundo de 54 ficou marcada por vários jogos com placares elásticos e grandes emoções, como algum deles, né? A final entre Alemanha Ocidental e Hungria, tá? Com o placar final de 3-2 para a Alemanha na final. Esse jogo aí é conhecido como o Milagre de Berna, tá? A final que virou filme, tá? A seleção da Hungria era a favorita, a poderosa seleção húngara que estava invicta há 32 jogos, abriu o placar aí de 2-0 com apenas 8 minutos de jogo. 8 minutos de jogo, né? A Alemanha Ocidental, no entanto, conseguiu uma virada surpreendente, que é considerada aí uma das maiores da história do torneio, tá? Sendo que essas duas equipes, Hungria e Alemanha, elas se enfrentaram na fase de grupos, tá? E a seleção húngara meteu um 8-3 frente à seleção da Alemanha Ocidental na fase de grupos, né? A seleção húngara aí, liderada aí pelo Puskás, chegou aí como uma grande favorita e teve uma campanha aí avassaladora até a final, né? Ganhou de 9-0 da Coreia do Sul, ganhou de 8-3 da Alemanha Ocidental, tá? Ganhou do Brasil por 4-2 nas quartas de finais e ganhou do Uruguai por 4-2 nas semifinais e perdeu para a Alemanha por 3-2. Tá? Alguns dizem que o jogo 8-3 na fase de grupos, a Alemanha estava com o time reserva. Tá? Algumas pessoas dizem isso, né? Sei que na final não foi aquela facilidade que foi na fase de grupos, né? A Alemanha Ocidental teve um desempenho mais discreto na primeira fase,
mas cresceu na competição e surpreendeu a todos aí ao vencer a seleção invicta da Hungria na final, né? Na fase de grupos, a Turquia foi a vítima, perdeu de 4-1 para a seleção da Alemanha. A Alemanha foi derrotada por 8-3 para a Hungria, tá? A Alemanha venceu a Turquia novamente por 7-2, porque houve um empate na fase de grupos, tá? Venceu 2-0 a Iugoslávia, tá? Nas quartas de finais. Venceu a Áustria por 6-1 nas semifinais. E a Alemanha venceu por 3-2 a final frente ao time da Hungria, né? A Copa de 54 marcou a estreia do ícone uniforme amarelo da seleção brasileira em mundiais. O Brasil abandonou o uniforme branco, né? Não quis mais saber de jogar de branco, então adotou aí o uniforme amarelo. A mudança ocorreu aí após a derrota traumática na final de 50, quando o time vestiu a camisa branca pela última vez, que passou a ser considerada pé frio. A participação da Copa do Mundo Brasil 54 na Suíça foi encerrada nas quartas de finais. A equipe já era promissora, mas foi eliminada aí pela forte seleção da Hungria no jogo que ficou conhecido aí como a Batalha de Berna. Tá? Na fase de grupos, o Brasil ganhou de 5-0 do México. Houve um empate de 1-1 com a Iugoslávia. Nas quartas de finais, perdeu de 4-2 para a Hungria, né? O Brasil, após a derrota dolorosa na final da Copa de 50, a equipe brasileira passou aí por uma renovação no elenco, o Mundial de 54. O técnico da seleção brasileira na Copa de 54 foi o Zezé Moreira, né? Zezé Moreira assumiu o comando da equipe após a frustração do Mundial de 50, com a missão de renovar o elenco da seleção, né? Ele conduziu a campanha da seleção que terminou nas quartas de finais, com a eliminação para a Hungria nas quartas de finais. Curiosamente é que o irmão dele, Aimoré Moreira, seria o técnico campeão mundial com o Brasil no bicampeonato em 1962. 8 jogadores brasileiros estiveram na Copa do Mundo de 54, tá? 8 jogadores brasileiros que estiveram na Copa de 54 retornaram 4 anos na frente, tá? Para a conquista do título mundial de 58 na Suécia, tá? Aí, Castilho, ele jogou 54 e jogou 58. Djalma Santos também, Nilton Santos, Bauer, Didi, Djalma, Desorde e Paulinho, que jogaram 54, também jogaram, viriam a jogar 58 também, né? E da Copa de 50, só um jogador de 50 jogaria a Copa de 58, né? Apenas um jogador que teve na Copa de 50 e 8 da Copa de 54 jogariam a Copa de 58, que foi a questão do goleiro Castilho, né? Castilho foi reserva na Copa de 50, titular na Copa de 54 e reserva na Copa de 58. Castilho foi o único remanescente aí do trágico Maracanaço que fez parte do elenco vitorioso de 58, tá? Diferente da participação de 54, que teve o Castilho como titular, em 58 ele foi goleiro reserva, com a Gilmar dos Santos Neves sendo o titular absoluto da campanha do que seria o primeiro título da seleção brasileira em 58. Mas o nosso foco é 54, né? Uma coisa de cada vez, uma Copa de cada vez pra gente não atrapalhar. Mas não tem como. História já tá escrito.
A gente vai um pouquinho mais lá na frente, volta um pouquinho aqui para trás. Mas enfim. O jogo entre Brasil e Hungria nas quartas de finais foi marcado por uma enorme rivalidade de violência em campo. O Brasil perdeu de 4-2 nas quartas de finais, e aí eliminou a seleção da competição, né? A confusão após o jogo se estendeu para os vestiários do estádio, após a partida, né? Resultando aí em mais agressões entre os jogadores das duas seleções. O jogo entre Brasil e Hungria nas quartas de finais da Copa do Mundo ficou conhecido aí como Batalha de Berna, por conta da extrema violência e da briga generalizada que ocorreu dentro e fora do campo. O escândalo desenvolveu em diversas etapas. Tá? Durante a partida, a arbitragem foi polêmica. O juiz Arthur Elias marcou um pênalti polêmico a favor da Hungria e tomou outras duas sessões controversas, irritando aí os jogadores brasileiros. Tá? O clima era tenso, o jogo foi extremamente faltoso, com um total aí de 42 infrações e 3 expulsões. E o brasileiro Nilton Santos, o húngaro Josef Boszky e o brasileiro Humberto, tá? Após o pênalti, jornalistas e dirigentes brasileiros invadiram o campo para protestar contra a decisão do árbitro. E aí, após o apito final, briga nos vestiários, depois que a Hungria venceu por 4-2, a confusão se estendeu aos vestiários, os jogadores brasileiros invadiram o vestiário e a briga foi generalizada, teve socos, tapas, garrafadas e chutes. Puska não jogou, apesar de Puskas não ter jogado a partida por lesão. O craque húngaro terminou atingindo o zagueiro brasileiro Pinheiro com uma garrafa. O técnico húngaro Gustav Serbs também foi ferido na briga e precisou levar pontos no rosto, tá? No final, no frigir dos ovos, não houve punição, embora aí o comportamento dos jogadores tenha sido amplamente condenado pela FIFA, mas não aplicou sanções severas a nenhuma das duas seleções. O jogo aconteceu em meio à Guerra Fria, e aí alguns historiadores e jornalistas interpretam o conflito como reflexo da tensão política e cultural entre os países comunistas e ocidentais. Conta aí que quando a Suíça foi escolhida para a sede da Copa, foi escolhida por ser um país neutro, tá? A final da Copa do Mundo de 54 foi disputada entre a Alemanha Ocidental e a Hungria em 4 de julho de 1954 no estádio Randolph, em Berna, na Suíça. O jogo terminou com a vitória da Alemanha Ocidental por 3-2, um resultado surpreendente que ficou conhecido como o Milagre de Berna, já que a Hungria era a grande favorita e invicta a 32 partidas. A Hungria já ganhava o jogo de 2-0 antes dos 10 minutos. A Alemanha Ocidental conseguiu a virada no placar e a vitória representou aí o primeiro título da história da Alemanha. E ficava dessa forma, após o final do Mundial em 54, Uruguai, bicampeão 30-50, Itália, bicampeã 34-38, e a Alemanha aparece na estante dos vitoriosos com a Copa de 54. Então essa foi a Copa de 1954, realizada na Suíça e que teve como campeã a seleção da Alemanha Ocidental. Próximo vídeo, Copa de 1958, Brasil campeão em 1958 na Suécia. Próximo vídeo a gente vai falar sobre o Brasil campeão e a Copa do Mundo de 1958. Um grande abraço e acompanhe o nosso próximo vídeo.